Se milagre acontecesse todos os dias, não era milagre, era fenômeno, mas milagres acontecem. E quem sabe, debaixo de muita oração, de muito clamor, quebrantamento, uma hora Deus vai fazer um milagre. Amém? Glória a Deus. Fazes cair as barreiras em mim.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que sem ti nada somos, nada podemos, e sem a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, nós não podemos realizar nada. Mais uma vez nessa noite nós oramos para que tu nos dê a tua bênção, teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, e o Senhor fale conosco, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9. E nós vamos meditar hoje, juntamente com os irmãos, sobre um texto muito interessante da palavra de Deus, e que cabe a nós compreender profundamente a natureza de tudo aquilo que estamos vivendo. E não quero de forma alguma tentar ser aqui alguém que explica as coisas. Todo conhecimento está em Deus. Deus é que sabe de tudo. Mas lendo um pouco a palavra, as escrituras, dá para compreender aquilo que Deus nos revela e aquilo que nos é permitido compreender. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 diz: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ora, Jesus estava caminhando em direção ao templo, e na porta do templo havia pessoas doentes, enfermas, mancos, cegos, coxos, aleijados, paralíticos e pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de poder viver uma vida saudável, uma vida feliz por causa das situações da sua doença. Jesus Cristo então foi em direção àquele local e encontrou ali um cego de nascença. E esse cego de nascença, ele foi usado por Deus para que Deus nos ensinasse hoje, nos nossos dias, a importância de vivermos completamente dependentes do favor, da graça e do poder de Deus, para resolver os nossos problemas. É claro que no mundo há dois tipos de cego: são os cegos naturais e os cegos espirituais. Mas este cego aqui é um cego natural. Ele é um cego que, por causa de uma doença que nós não sabemos, provavelmente é congênito, provavelmente veio da sua má formação no útero da sua mãe. Esse cego nasceu cego. E os discípulos de Jesus, olhando para eles, tiveram uma interpretação de que provavelmente aquela cegueira poderia ser consequência do pecado do cego. Se não fosse consequência do pecado do cego, seria consequência do pecado dos pais daquele cego. Portanto, ele pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou? Trazendo para nós aquela cosmovisão de que as enfermidades são consequência do pecado humano, ou são consequências do pecado de Adão e Eva, ou são consequências dos nossos próprios pecados aqui, que façam que sejamos homens e mulheres fragilizadas, e somos fragilizados por causa da queda. Se não houvesse a queda do homem no jardim do Éden, todos nós viveríamos sem doenças, sem enfermidades, e viveríamos uma vida saudável. Mas aqui para nós a ideia é que a pergunta era: se o cego pecou, ele pecou em que situação da sua vida? Ele pecou no útero da mãe? Ele pecou quando ele estava sendo gerado? É impossível. Porque antes dele nascer, ele nasceu cego. Antes dele nascer não haveria como pecar. Pecar quando? A questão era em que situação ele pecou. A outra questão era: ele pecou por causa dos pecados dos seus pais. Ele herdou uma maldição hereditária.
ele herdou as consequências dos pecados dos seus avós. Jesus disse não. Na verdade, este homem nasceu cego, ele nasceu para que neste homem, fosse manifestado as obras de Deus e a glória de Deus. Isso traz para nós a concepção da ideia do problema do mal. A teoria do teísmo acredita num Deus bom. O teísmo prega um Deus de amor, um Deus bom. E se Deus é bom e Deus é amor, por que existe o mal no mundo? Por outro lado, a teoria do deísmo acredita que Deus criou e simplesmente nos entregou ao léu, entregou a sua criação para que ela sofresse as consequências e Deus não intervém na nossa história. Ora, por um lado, a teoria do teísmo prega que Deus é bom e que Deus, por ser bom, o mal não pode existir. Se Deus está aqui, por que existe o mal? Por que existe doenças? Por que existe vírus? Por que existe enfermidades? Por que pessoas nascem cegas? Por que pessoas nascem paralíticas? Por que existe problemas no mundo? Por que existe o caos? Por que existe tantas coisas? Ora, eu não estou aqui para tentar resolver esse problema é debatido há milhares de anos. Mas eu fico com uma frase de Agostinho de Hipona, que diz que tudo isso faz parte do livre-arbítrio humano e é consequência das escolhas do próprio homem. Eu sei de uma coisa: nós somos responsáveis, e a responsabilidade é nossa, sempre será nossa. Lendo o texto bíblico, você vê que Deus, ele não isenta o homem da responsabilidade e da culpa. Quando Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi entregue pela presciência de Deus. A presciência de Deus havia predeterminado que Jesus haveria de morrer e na cruz do Calvário ele perdoaria os nossos pecados. Mas quando o apóstolo Pedro prega em Atos capítulo 2, ele acusa aqueles que o crucificaram dizendo: vós crucificastes o Filho de Deus. Ora, Pedro mostra para eles a responsabilidade. Foram vocês que crucificaram a Jesus, não foi Deus que crucificou. Embora estava já predeterminado que Jesus haveria de ir à cruz, mas pelas mãos dos homens, pela fúria daqueles que o traíram, pela mão daqueles que o mandaram prender, por aqueles que o açoitaram, bateram nele. Então esses homens são culpados e são responsáveis diante de Deus pelo que fizeram. Portanto, a responsabilidade é nossa. No problema do mal, no mundo e sobre a face da terra, nós não podemos nos isentar da responsabilidade. Ora, por que existe tantas doenças? Por que existe a SIDA, a AIDS no mundo? A culpa é de Deus? Não, Deus não tem nada com isso. A culpa é nossa. Ora, por que existe doenças que muitos de nós vamos perguntar de onde nasceu esta doença? De má alimentação. Muitas vezes ela vem por consequência da nossa vida como uma vida sem Deus, uma vida sem temor a Deus, bebidas alcoólicas, consequências de bebidas alcoólicas, o uso das drogas e tantos outros problemas. Por que existe o mal no mundo? Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos responsáveis. E por isso que Jesus, olhando para aquele cego, ele disse: olha, coitado daquele homem, ele não pecou. Como ele poderia de pecar no ventre da sua mãe? Porque ele nasceu cego. Ou por que ele herdaria o pecado dos seus pais? Ele não tem nada a ver com os problemas dos seus pais. O ditado no livro de Ezequiel, capítulo de número 18 é: os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos foi que embotaram. Deus disse lá: nunca mais dirão esse provérbio em Israel. Ou seja, se os pais comem manga, os dentes dos filhos
É que vão ficar sujos de manga? Não, ora, quem comeu a manga foram os pais, então os dentes dos filhos estão limpos. Sendo assim, não existe maldição hereditária. Não existe, nós não pagamos pelos pecados dos outros. Cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós é responsável pela sua vida diante de Deus. Cada um de nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e haveremos de prestar contas de tudo que fizemos, do bem ou do mal, e naquele dia ninguém poderá nos livrar. Por isso Jesus estava dizendo aqui que aquele cego, ele era um objeto da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Aquele homem vivera toda a sua vida completamente cego, sem ver coisa alguma, e mendigando, esmolando na porta do templo, precisando de ajuda. Jesus foi lá, viu aquele homem, se compadeceu dele e disse: este homem nasceu cego para que nele fosse manifestada as obras de Deus. Deus é bom. As obras de Deus é dar vista aos cegos. A obra de Deus é curar os doentes. Deus não enviou esse coronavírus. Deus está em nós para curar as pessoas do coronavírus. Deus enviou o seu Filho amado para nos perdoar e para quebrar toda a maldição, porque Ele se fez maldição por nós. Ele na cruz do Calvário levou sobre Ele a culpa, o pecado, a maldição, as pragas, as doenças estavam sobre Ele ali na cruz. Leia depois Isaías 53. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados pelo seu sofrimento. Cabe a nós percebermos que o pecado original, ele aconteceu sim. Adão e Eva desobedeceu e a culpa foi deles. E por causa deles, Deus então deu uma sentença para a humanidade. Mas da mesma forma nos mostra que todo aquele que aceita Cristo, ele aceita a salvação, aceita a bênção de Deus, ele é liberto desse julgamento. Romanos 8:1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos responsáveis. Este homem, a sua enfermidade não era culpa sua, e também não era culpa dos seus pais. Mas quando eu olho para isso, eu imagino que nessa situação em que estamos vivendo, as pessoas sempre perguntam quem é o culpado. Você pode perceber que ninguém quer assumir a culpa. Nós queremos transferir a culpa para o outro. Estamos vivendo assim porque alguém fez isto. Estamos vivendo esta realidade porque alguém fabricou um vírus que queria dar um golpe político e matar a humanidade. Ora, paremos com isso, com essas indagações. De qualquer forma, se foi o homem ou se não foi, a responsabilidade é nossa. A culpa é nossa. E Deus está em nós para manifestar a sua obra. Qual é a sua obra? De abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos, expulsar os demônios, sarar os doentes. Esta é a obra de Deus para o mundo caído. Nós somos cegos de nascença. Nós somos cegos porque nascemos cegos, e isto é espiritual. Muitas nações da terra não conseguem compreender a revelação de Deus para eles. Por isso Jesus cuspiu no chão, e Jesus misturou a sua saliva, aquela terra, aquela areia, e untou os olhos do cego, tocou nele. Alguém ia dizer, em tempo de pandemia, Jesus tocou no cego. Tocou. Jesus tocou também no leproso. Ora, era proibido que os sacerdotes tocassem no leproso, porque o impuro, o leproso, poderia contaminar o sacerdote. Mas Jesus tocou no impuro e ficou puro. O puro toca no impuro, permanece puro e purifica o impuro. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, ao tocar naquele leproso, ao tocar naquele cego de nascença, ele curou aquela enfermidade.
e ele deu àquele homem uma esperança de vida. E é interessante que a palavra está no plural, para que nele se manifestasse as obras, no plural. Aconteceram 2 milagres na vida desse cego. O primeiro milagre foi que ele pela primeira vez, ele viu. E ele, na verdade, ele ouviu a Jesus falar com ele, mas ele não via. E ao receber a cura, ele também não viu a Jesus. Jesus desapareceu. Ele foi questionado, interrogado pelas autoridades religiosas da época, e o cego testemunhou ou relatou simplesmente o caso, dizendo: ora, eu não sei quem me curou, eu só sei que ele veio a mim, me tocou, eu estou curado e eu estou vendo tudo. De repente, Jesus, ao esperar o interrogatório, Jesus aparece para aquele cego. E Jesus pergunta para ele se ele cria de fato no Filho de Deus. E o cego disse: eu creio. Aconteceu o primeiro milagre, os olhos dele se abriu e ele viu. E ele teve a sua visão física recuperada. E o segundo milagre foi quando ele viu a revelação espiritual de que Jesus era o Filho de Deus. Houve 2 milagres, um físico e um espiritual naquele dia. E é esse o milagre que Deus quer fazer conosco. Todo milagre, ele é um sinal para cada um de nós, para que nós abramos os nossos olhos e vejamos que o nosso Deus, ele é o único Deus, Senhor e Salvador. Todo milagre de Deus é para a sua glória. Todo milagre de Deus é para a honra e glória do seu nome. Os milagres deveriam ser o natural da igreja, não sobrenatural. Deveria ser normal a igreja viver milagres. Viver um milagre deveria ser algo natural. Mas milagres não acontecem todos os dias. Os milagres são milagres. E quando eles acontecem, todos nós percebemos que foi algo extraordinário da parte de Deus. Nós precisamos de um milagre de Deus para o nosso tempo. Um milagre na vida não somente física, mas na vida espiritual da humanidade. Porque o mundo está cego. O mundo está não somente usando máscaras para proteger o seu nariz e a boca, mas há máscaras colocadas sobre os seus rostos, que os impedem de receber a revelação da glória de Deus. As ruas vazias, na verdade, é um contraste da realidade espiritual que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo em que as ruas estão vazias, mas é porque as pessoas estão vazias. Nós vivemos um tempo em que as pessoas usam máscaras, é porque na verdade existe uma máscara sobre a humanidade, que nos impede de ver a glória de Deus. Você que está usando máscara, você pode entender que se Jesus tocar nos seus olhos, você vai ver, e vai ver do ponto de vista espiritual. Você vai ver a glória de Deus. Por isso Jesus disse: mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Por que veio o coronavírus? O coronavírus veio para que através dessa enfermidade fosse manifestada as obras de Deus. Porque esse vírus veio? Ele veio para que nele, para que nas vidas contaminadas, na vida daqueles que pegaram esta enfermidade, através da oração, do clamor e da fé, se manifeste as obras de Deus. Porque veio as doenças no mundo, elas veio para que nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo, experimentemos a obra de Deus. Porque existem pessoas doentes para que sejam curadas. Porque existe o mal no mundo para que o bem se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste, para que o poder de Deus seja revelado, para que nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, escolhamos o bem e não o mal, escolhemos a vida e não a morte, escolhemos Deus e não o mal. É para isso que existe, é por isso que nós precisamos
ser uma igreja sal e luz, do qual Jesus disse: o sal da terra não pode se tornar insípido, mas ele tem que continuar salgando, e a luz tem que se manifestar nas trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Nós estamos aqui para revelar a luz da glória de Deus para o mundo em trevas. Para o mundo em trevas. Podem proibir o culto nos lares, podem proibir os cultos públicos, podem proibir a igreja de pregar nas ruas, podem proibir até, ou quem sabe um dia, proibir a mídia. Graças a Deus que eu posso pregar hoje pelas redes sociais. Pode ser que amanhã não. Deus vai abrir outra porta, haverá outra oportunidade, outra forma, mas nós sempre vamos pregar a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A minha resposta para essa situação do mundo é: por que veio o coronavírus? Ele veio para que nele fosse manifestada as obras de Deus. Essa é a melhor resposta que você pode dar para um ateu, para um agnóstico, para um cético, para um incrédulo, para aquele que não vê, para aquele que está cego. Ora, aquele cego, muitos dizem que ele na verdade não deu testemunho, porque a gente só testemunha aquilo que vê. E ele não viu. Na verdade, ele não viu a Jesus. Jesus o curou e se foi. Mas depois Jesus se aproximou dele. Quando ele viu a Jesus de agora, Jesus perguntou: você crê? Aí sim, a partir do segundo encontro, não daquele encontro em que Jesus toca nos seus olhos, mas do encontro em que ele vê a Cristo e ele crê no Filho de Deus, aí sim ele pode sair e testemunhar aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viveu na sua realidade. Nós precisamos chegar a este ponto de sermos tocados por Deus e vermos, e pós termos visto, nos tornarmos verdadeiras testemunhas do poder de Deus para o mundo. A minha oração é que esta geração, ela abra os olhos e veja. É que Deus cure a nossa cegueira espiritual. É que Deus abra os olhos daqueles que não compreendem o propósito de todo este mal no mundo e o propósito do problema do mal no mundo. Que o Senhor abra os seus olhos e você veja a glória de Deus sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. E nós oramos, ó Deus, para que tu abençoes cada um que nos ouve. Que o teu Espírito Santo, Pai, abra os olhos de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que o mal existe para que neste mal se manifeste as obras de Deus. Para que neste mal, para que nesta situação, o Senhor seja manifestado. Ó Deus, para que o mundo veja a tua luz, para que veja a tua glória, para que veja o teu poder, para que veja o teu amor e a tua misericórdia para conosco. A minha oração, Senhor, é que em nome de Jesus, esses que nos ouvem, os seus olhos sejam abertos e o Senhor se revele a cada um deles. E que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, possamos crer e confiar que o Senhor manifesta enquanto é dia